Bem, senhoras e senhores, então vamos dar sequência agora com a palestra que tem como tema Situação Atuarial da FUNCEF. Para coordenar os trabalhos desta mesa, mais uma vez convidamos o presidente da ADVOCEF, o Dr. Álvaro Weiler. Para discorrer sobre o tema sugerido, convidamos o diretor da FUNCEF, o senhor Antônio Augusto de Miranda e Souza. Completando nossa digna mesa, convidamos a vice-presidente da ADVOCEF, a doutora Maria Rosa Leite, e os diretores da associação, a doutora Marta Bufaisal e o doutor Magdeel Gels. Muito bem, composta a nossa mesa, a palavra está com o presidente para a coordenação dos trabalhos. Dando prosseguimento, então, ao nosso ciclo de palestras, vamos agora tratar um pouco de uma questão que afeta diretamente a todos os empregados da Caixa, que é a questão envolvendo a situação atuarial na nossa Fundação de Previdência Complementar. Esse é um assunto que cada vez mais tem sido tratado, mas eu acredito que o nível de conscientização ainda é baixo. Nós temos que conseguir passar mais para os colegas a gravidade do problema. Então, passou a ser um dos assuntos prioritários da Associação de Advogados da Caixa, passou a ser uma questão que une muito as associações, federações, as entidades parceiras de empregados, em especial a ADVOCEF, a ANEAC, a Audicaixa, Amber e FENAG. Nós temos nos preocupado bastante com isso, estamos discutindo bastante esse assunto. Recentemente, esse assunto foi ainda mais exposto na mídia, em razão da abertura de uma CPI, os fundos de pensão estatal. Também houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que eu participei, fui assistir, na verdade, uma audiência pública na Câmara dos Deputados tratando, né, da questão envolvendo os sucessivos déficits de fundos de previdência de estatais, em especial FUNCEF, Postales e Petros. Isso foi no dia 8 de julho de 2015. E, na ocasião, algo que me impressionou bastante foi a manifestação de um ex-advogado da Caixa, ex-advogado da FUNCEF, que, na sua manifestação, disse algumas palavras que eu até pretendo aqui reproduzir, justamente para suscitar o debate, para levantar algumas questões, para que depois o nosso palestrante Augusto possa discorrer melhor. Trata-se do Dr. Luiz Carlos Caseta. Na manifestação dele, ele primeiro abriu um slide, e esse slide dizia exatamente o seguinte: a ideia central da gestão de entidades fechadas de previdência complementar, em especial de planos de benefícios definidos, saudados ou não, é minimizar riscos e não maximizar lucros. Após abrir esse slide, ele prosseguiu afirmando: interessa saber exatamente qual é a relação jurídica, qual é a extensão dos direitos dos participantes, qual é a responsabilidade de todos os envolvidos. A matriz do contrato de previdência complementar fechado é o artigo 202 da Constituição Federal. Essa relação é uma relação privada, não dependente do contrato de trabalho e não depende do contrato das relações do regime geral de previdência social. É facultativa e baseada em reservas previamente constituídas para que os benefícios sejam pagos. O resultado dessas circunstâncias é muito simples. Não existe nenhuma subordinação da entidade de previdência complementar à sua patrocinadora. Não existe nenhum espaço para atribuir benefícios sem constituir previamente as reservas. Se o contrato é baseado na prévia constituição de reservas, a avaliação do passivo é absolutamente essencial. Não se pode ser transigente com ações judiciais contra as entidades de previdência complementar. Não se pode ser transigente com tábuas incorretas. Não se pode ser transigente com aumentos e recuperação de benefícios sem previamente constituir reservas. A estatística é capaz de mostrar, mas pode mostrar números atraentes, mas também pode se prestar
a esconder o essencial. Não adianta criar números e atribuir benefícios, pois eles acabarão sendo devolvidos. Se os benefícios da FUNCEF foram aumentados em 2007 em menos de 10%, tendem a ser devolvidos. Estimo, palavras dele, entre 15% a 30% nos próximos anos. Tanto os aposentados da FUNCEF como os ativos da Caixa vão ter que custear o déficit, no mínimo de 10% a 20% dos benefícios para os quais já haviam contribuído. O contrato de previdência não concede qualquer espaço para que o gestor possa decidir discricionariamente onde alocar recursos. E isso por uma razão muito simples. Quem dá a demanda, o retorno a ser buscado, é o passivo. Se a FUNCEF tem um plano saudado que atinge quase 70% dos seus participantes, ela não pode se aventurar em renda variável, não pode se descolar de mecanismos de gestão que permitam fazer hedge quando a curva dos juros muda, quando a curva de renda variável muda. O principal aspecto da gestão de um fundo de pensão é o risco, não é o retorno. O retorno é dado pela demanda atuarial. Se a demanda é 6 ou 5, é esta a demanda a ser buscada, e se você se aventura por 13, assim o faz para um participante que não lhe deu o mandato para assumir um risco incompatível com o plano. Têm sido mostrados números para demonstrar que daqui a alguns anos os planos estarão equilibrados. No entanto, é uma ilusão olhar um plano de previdência como um mero equilíbrio entre ativo e passivo. Um plano de previdência se faz em equilíbrio entre o fluxo de passivo e o fluxo de ativo, o que significa: não adianta ter um excelente retorno de investimento após 15 anos, se terei que gastar o dinheiro em 7 anos. Um ativo que pode valer muito após 10, 15 ou 20 anos, valerá quanto se eu tiver que destruí-lo vendendo em 7 anos? A grande falha cometida na gestão dos fundos de pensão foi desmontar carteiras absolutamente líquidas, posicionadas em renda variável, bolsa, para transformá-las em fundos de investimentos em participações, FIPs. A FUNCEF tem recursos em 40 FIPs. Se nós calcularmos 4 empresas por FIP, já são 160 empresas, o que torna inviável a fiscalização das mesmas e acarreta um risco elevadíssimo. Os investimentos de um fundo de pensão compreendem alocações em renda variável, renda fixa e imóveis. Mas se o gestor decide alocar recursos onde você entra e não consegue sair, como é que se precifica esse ativo? Como é que você realiza esse ativo? A FUNCEF entrou na privatização da Vale, num acordo, palavras dele, péssimo, com a Previ, que tem 60% da Litel. Quem tem 60% em um fundo é quem manda nesse fundo. FUNCEF e Petros jamais poderiam valorar as ações da Litel como se tivessem um prêmio de controle. Essas ações têm que ser marcadas a mercado e ponto. Se os ativos são supervalorizados, o balanço fica mascarado e, no momento que esses ativos têm que ser ao menos aproximados da realidade, está criado o déficit para ser repartidos com participantes e assistidos. A Constituição Federal e a Lei Complementar garantem pleno acesso às informações pelos participantes e assistidos. Pleno acesso às informações não é um falso acesso. Não é um acesso superficial apenas para dar validade na diretoria e fazê-la não divulgar aos participantes os dados essenciais aos seus interesses através dos famigerados termos de confidencialidade. Outro ponto essencial é a correta precificação dos ativos. Quais são os critérios para serem avaliados os imóveis, as participações em Belo Monte, em Sete Brasil, em Vale do Rio Doce? O gravíssimo problema que estamos enfrentando é um problema de governança, e não só das entidades, mas do sistema de previdência. A Previc só chega depois que já aconteceu. Como é possível, no caso da Postales, 2 pessoas serem inabilitadas por 10 anos, mas permanecerem na gestão por 3 anos? Será possível que são necessários 3 anos de descalabro para a fiscalização enxergar o que acontecia? Ou a condenação está incorreta e a fiscalização, ou a condenação está incorreta, ou a fiscalização não trabalhou? Onde está a auditoria da Caixa que não enxerga o que acontece na FUNCEF? A patrocinadora também tem o dever, pela Lei Complementar número 108, de fiscalizar a sua entidade de previdência complementar. A cobertura desse déficit também terá que ser feita pela patrocinadora estatal, ou seja, o déficit terá que ser repartido entre o erário e os empregados que não deram mandato para que fosse desmontada uma carteira que tinha 24 anos de liquidez para pagar o passivo, desmontada para alocar recursos em uma Sete Brasil.
Como se sai de uma SET Brasil? Então, o problema aqui é de governança. O problema é que não tratamos isso como desvio de conduta e a situação tende a piorar. O déficit assumido pela FUNCEF hoje já é superior a 5 bilhões de reais, deverá saltar de 8 a 9 bilhões até o final deste ano, devendo atingir entre 12 e 13 bilhões. Se os participantes acham que vão pagar cerca de 10% dos seus rendimentos para receber os benefícios para os quais já tinham contribuído, esta é a noção de benefício saudado, custará próximo de 30%. E aquilo que estamos vendo hoje nos jornais sobre a postales, assustador, de um carteiro receber 34% a menos, deverá chegar na FUNCEF. Precisamos saber exatamente qual é o passivo, porque temos Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 108, e não é possível jogar no colo do poder público mais do que ele deve. Mas também precisamos conhecer os ativos, para evitar sobressaltos com as sucessivas remarcações de imóveis, ações e participações, que ora são o paraíso, ora são o inferno. Temos que envolver a Previc para que a mesma tenha uma atividade mais constante e efetiva. Temos que envolver as auditorias das estatais e, sobretudo, temos que dar aos participantes o pleno acesso às informações, de forma que a gestão dos fundos de pensão não fique subordinada à ideologia, ao projeto de poder, ao erro de avaliação ou ao achismo. O que está em questão é o pagamento de benefícios aos participantes a partir das suas contribuições. Os recursos, conquanto tenham origem pública da patrocinadora e privada dos participantes, uma vez integralizados, pertencem aos particulares. Eu fiz questão de ler uma transcrição parcial da manifestação desse ex-colega, justamente para suscitar ainda mais o interesse pelo assunto, né? E agora, depois dessas observações um tanto fortes, passar a palavra ao nosso palestrante, agradecendo a presença, nosso diretor eleito da FUNCEF, Antônio Augusto. Boa tarde, colegas. Agradecendo aqui a Advocef, da pessoa do Álvaro, pelo convite. Eu vou pedir licença para ficar em pé, Álvaro, porque, pela disposição aqui da mesa, eu vou precisar acompanhar a transmissão dos slides para ficar mais produtiva o nosso debate aqui. Ok, colegas. Mais uma vez agradecendo o convite. A gente tem feito sucessivas reuniões dessa natureza pelo Brasil afora. Aqui mesmo em Recife já tive outra oportunidade a convite da AGCEF local. Estive no interior do estado, em Caruaru. Estive recentemente em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Tenho uma nova visita na reunião de Campinas, promovida pela Advocef, assim como outros colegas diretores também estão fazendo esse mesmo périplo para trazer informações e suscitar esse interesse pelos números da Fundação e pela situação que ela se encontra. Os fundos de pensão, como já bem exposto aqui na transcrição feita pelo Álvaro, estão vivendo um momento de crise de credibilidade, especialmente aqueles patrocinados por entes estatais. E, nesse momento, a informação que a gente precisa trazer é a informação que traga credibilidade, confiança, integridade, repassando a vocês que, de fato, até o momento, passado um ano e pouco da nossa presença lá, ainda há muito o que descobrir em relação à situação patrimonial da Fundação. Digo isso porque, vocês vão ver mais à frente, uma parte considerável dele é sujeita a avaliações efetuadas por casas ligadas a gestores de patrimônio. Então, nós temos uma proporção considerável dos nossos investimentos sujeitas a avaliações anuais, chamados laudos de avaliação econômico-financeira, em que, a considerar determinados parâmetros econômicos ou macroeconômicos,
esses valores podem alterar-se substancialmente. Então, esse é um aspecto que a nós traz bastante desconforto e insegurança, e nós precisamos reportar isso a vocês, na condição de eleitos pelos participantes, e de que nós estamos fazendo esse enfrentamento internamente na FUNCEF de forma a qualificar o mais apropriadamente possível essas informações. A gente vai passar algumas informações iniciais sobre como se faz a apuração de resultado no fundo de pensão, para depois, mais detalhadamente, a gente entrar no mérito desse debate. Basicamente, um fundo de pensão e os seus respectivos planos, eles possuem não lucro e prejuízo, sim superávit ou déficit. E o que é superávit ou déficit? Basicamente, o volume patrimonial disponível para fazer frente às suas obrigações. Então, se eu tenho um volume patrimonial superior ao que eu tenho como obrigação, eu tenho superávit. Se eu tenho um volume inferior, eu tenho déficit. Então, passando a próximo slide, eu tenho, por um lado, o meu ativo total, que é o volume de recursos disponíveis dos meus, tanto da arrecadação de contribuições, quanto da rentabilidade dos investimentos feitos pela Fundação. E nós temos aí, na FUNCEF, 5 grandes classes de investimento, que são renda fixa, renda variável, a carteira imobiliária, as operações com participantes, né, os famosos empréstimos aos participantes, e os investimentos estruturados, que eu vou destacar mais à frente. Existe uma 6ª categoria prevista na legislação, que são os investimentos no exterior, que a FUNCEF ainda não possui, mas está estudando oportunidades nesse setor. Então, por um lado, eu tenho esse volume de investimentos distribuídos nessas 5 categorias, e, por outro, eu tenho uma série de obrigações a cumprir com meus participantes. Que obrigações são essas? Elas começam, mantendo ainda na anterior, elas começam com as reservas de fundos, e como quem acompanhou o processo de saldamento ou é hoje integrante fez o saldamento e do novo plano, consequentemente é afiliado a ele, sabe da existência do FAB, do Fundo de Acumulação de Benefício. Isso é uma obrigação que o plano possui com seus participantes, aqueles que são vinculados ao novo plano. E ele nada mais é do que o acúmulo dos benefícios não pagos em função do adiamento do usufruto dessa aposentadoria patrocinada pela Fundação. Isso vai se acumulando no Fundo de Acúmulo de Benefício, e no momento que o colega aposenta-se, esse benefício tem que ser pago conforme a estimativa de sobrevida e de dependentes que ele possua. Também integram o fundo que custeia as despesas administrativas da Fundação, que é o Fundo Administrativo, e o FGQC, que é um fundo garantidor de quitação dos empréstimos oferecidos aos participantes em razão de morte ou invalidez. O exigível operacional é uma outra obrigação, nesse caso aí, são basicamente obrigações com investimentos decididos em diretoria ou conselho deliberativo, que tem um tempo para sua integralização, conforme a chamada de capital por aquele gestor de fundo. Só rememorando, né, a gente fez, ano passado, um questionamento em relação à situação do investimento feito pela FUNCEF no fundo imobiliário da OAS, e esse questionamento resultou na não aplicação de 200 milhões de reais nesse fundo de investimento com a OAS, e se ele tivesse sido liberado conforme os trâmites normais, seriam mais 200 milhões, que se somariam os 200 milhões que a FUNCEF já tinha feito a aplicação no começo de 2014, antes da nossa chegada à FUNCEF. Então, esse é um exemplo de uma integralização de capital que não aconteceu por uma intervenção nossa
já considerando a situação pré-recuperação judicial que a OAS se encontrava no começo deste ano, em função do envolvimento da empresa e suas coligadas com a Operação Lava Jato. Além disso, nós temos, de menor monta, as retenções de imposto de renda, devolução para participantes que cancelaram seu vínculo com a Fundação e individualização de repasses feitos pela Caixa à FUNCEF sem designar quem é o beneficiário. Então, esses são alguns exigíveis operacionais que a FUNCEF possui. Os três maiores, né, seriam esses que estão elencados aí. O primeiro, que a gente vai detalhar mais à frente, são os exigíveis contingenciais por força de ações judiciais que a FUNCEF responde na condição de ré, frente especialmente aos seus participantes. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Hoje, esse montante alcança, até 2014, dezembro de 2014, alcança a cifra de R$ 1.450 bilhões. E os dois principais exigíveis, as obrigações que nós possuímos, são aquela com os benefícios que já foram concedidos, ou seja, os colegas que estão em aposentadoria ou pensionistas. Então, nós temos mensalmente que pagar benefícios a esses dependentes, né, do plano. Hoje, anualmente, nós pagamos em torno de R$ 2.2 bilhões por ano para a somatória dos planos administrados pela FUNCEF, cerca de 37 mil aposentados e pensionistas que a Fundação possui. E nós temos a massa de recursos que nós temos que constituir para fazer frente aos futuros benefícios, aos benefícios a conceder, que se chama contabilmente. Então, essa subconta aí congrega mais 4,5 bilhões anuais, né? Essas duas rubricas, elas crescem a ordem aproximadamente de inflação mais 5,6% ao ano. Então, nós temos aí um desafio, conforme o crescimento inflacionário do país, né, de 12%, às vezes 14%, às vezes 10% ao ano, de incremento nessas obrigações. Como já foi dito aqui antes, os nossos investimentos têm que perseguir esse alvo. E, no jargão da Previdência, a famosa meta atuarial. Então, a situação de superávit ocorre quando o volume total desse ativo rentabilizado pelas aplicações, ele é superior ao somatório daquelas obrigações todas que eu falei anteriormente, sendo principais aquelas três que eu disse no slide anterior: as ações judiciais, a provisão, né, para as ações judiciais, os benefícios já em pagamento e aqueles que eu tenho que constituir as reservas, os benefícios a conceder. Então, esse somatório, sendo maior, a superávit quando o patrimônio é acima dessas obrigações. E, conforme a Lei Complementar 109, eu tenho dois tratamentos a dar para ele. Esse superávit ele vai ser direcionado a uma reserva de contingência, quando ele vai até 25% do patrimônio da fundação ou do plano. Então, no caso da FUNCEF, nós estamos nos aproximando dos 60 bilhões de reais de patrimônio, devemos alcançar essa marca ao final do ano. Então, isso significaria algo em torno de 15 bilhões de reais como um teto de reserva de contingência. No momento em que a FUNCEF constitui reserva superior a esse montante, aquela parcela superior a partir do 16º, 17º bilhão em diante, ele tem que ser obrigatoriamente distribuído aos participantes, ou concomitantemente, ser feita a revisão do plano que originou aquele superávit, porque o sistema entende que tem que haver um equilíbrio. Qualquer desequilíbrio, seja superavitário ou deficitário, entende-se que ele precisa ser reharmonizado. Como a Previ é o exemplo mais familiar que nós temos, ela constitui uma massa de superávit superior ao patrimônio dela, acima dos 25% do seu patrimônio, e por alguns anos, não só suspendeu as contribuições dos colegas que estavam na ativa,
e também da patrocinadora, no caso do Banco do Brasil, como também fez distribuição de benefícios temporários aos aposentados, ou seja, os aposentados pensionistas receberam um valor mensal por 4 ou 5 anos, me parece, temporariamente, extraordinariamente, enquanto se consumia esse excesso de reserva de contingências que a Previ acumulou. Na situação em que a FUNCEF se encontra, que é a contrária a essa, é deficitária, o patrimônio total é menor do que essas obrigações. Então, as consequências também estão previstas na Lei Complementar 109. Se eu tiver uma insuficiência patrimonial de até 10%, ou se ela for perdurar por até 2 anos, eu tenho que registrar, apurar, informar isso aos participantes, à patrocinadora, à Previc, enfim, dar o conhecimento dessa situação de desequilíbrio patrimonial. Se houver, num único ano, uma insuficiência superior a 10%, ou que ela perdure por 3 anos consecutivos, aí as consequências são a criação do processo de equacionamento e a sua efetiva cobrança, que é a situação que o RegReplan, o plano que a gente vai falar mais à frente, está vivenciando nesse momento. Eu trouxe aqui um levantamento da situação deficitária de alguns dos maiores fundos de pensão de natureza estatal, a maioria deles federal, tem alguns estaduais aí também, se encontra no exercício de 2014. A única exceção em termos de valor oficial da Petros, que até hoje, dia 29 de julho, eu olhei até antes de chegar aqui na apresentação hoje, eles ainda não divulgaram o resultado do exercício 2014. Por uma série de problemas, possivelmente decorrentes também da situação da sua patrocinadora, da Petrobras, que suscitou dúvidas sobre determinados investimentos, sobre a sua contabilização, sua precificação, e esse processo ainda não se concluiu, não teve esse desfecho. Eles têm um prazo legal até 31 de julho, ou seja, até o final desse mês, dessa semana, né? Hoje é 27, né? Eu falei errado, 19, 29. Até a sexta-feira eles têm esse prazo para comunicar aos participantes o resultado do exercício 2014. Pelas informações que nós temos, algumas já na mídia e outros com colegas conselheiros da Petros, nós temos tido uma boa relação, deve constituir um déficit no exercício acumulado até 2014 dessa magnitude, de 6 bilhões e 250 milhões de reais, fazendo dela a segundo maior déficit no sistema previdenciário complementar do Brasil. Mantém lá ainda, por favor. Eu vou fazer uma analogia em seguida em relação à magnitude desses resultados, né? Vocês vão ver aí que tem uma certa ordem ali, FUNCEF, Petros, Postales, FAPES. A FAPES é do BNDES, para quem não sabe, é o Fundo de Pensão dos Servidores do BNDES. A Forluz é o Fundo de Pensão dos Servidores da CEMIG. A Infraprev, como o nome já associa, é da Infraero. A FUNCESP, da antiga estatal Eletropaulo, de energia do Estado de São Paulo. A Real Grandeza de Furnas e a Previ do Banco do Brasil. Desses 10 fundos, né, aproximadamente, 9, eu tenho a FUNCEF, a Postales, a FAPES, já em processo de equacionamento. A Petros, com essa magnitude de resultados, ela fatalmente também terá que fazer um processo de equacionamento no ano que vem, para iniciar a cobrança em 2017. E eu vou fazer uma associação com essa questão aqui. Já se foi falado aqui antes, o que significa e os riscos decorrentes de se expor a buscar rentabilidade em aplicação de investimentos.
como eu falei no começo, existem 5 categorias de investimentos, 6, aliás, né? 5 das quais a FUNCEF distribui os seus investimentos. Então, nós temos, recapitulando, renda fixa, renda variável, operações imobiliárias, operações com participantes e os investimentos estruturados. Então, se vocês se lembrarem bem, tem uma certa relação. O volume que cada entidade dessa, consolidadamente nos seus planos, aplica nessa categoria, frente, voltando no anterior, ao volume de déficit ou de resultados que aquele determinado fundo de pensão apura ou tem apurado. Volta lá novamente. Hã? Ah, tá. A ABRAP faz um consolidado estatístico da situação de gestão dos fundos de pensão, a Previdência Complementar, que chama-se, né, no Brasil. E ela apurou em 2014 que, em dezembro, o setor aplicava em torno desse percentual aí, no segmento de investimentos estruturados, menos de 4%. A Postales é a que mais exposição tem esse segmento. A Infraprev vem logo em seguida. Nós ocupamos, infelizmente, a medalha de bronze nesse quesito. A Previ e a FUNCESP são os que têm menor exposição nessa categoria. Passando adiante. E a FUNCEF fez um movimento de considerável agressividade nos últimos anos. Curiosamente ou não, coincidentemente ou não, os anos que estão aí mais salientados são os anos em que a FUNCEF teve resultado deficitário no exercício. Tem uma concentração grande a partir de 2009, quando a economia mundial começou a desandar, e a partir de 2011, quando a economia brasileira também começou a desandar, e ela vem se mantendo, salvo o exercício de 2014. Chegamos a esse montante de investimento nesse segmento. E o que tem de especial nesse segmento? Mais um. Pode ir. Ele alia algumas características que o tornam peculiar. Primeiro, ele é um investimento necessariamente de longo prazo, falando do último para o primeiro. Então, eu estruturo o investimento em um determinado setor da economia. Isso é um investimento estruturado. Eu vou procurar uma oportunidade no setor de energia, setor de etanol, setor de mineração, setor de reciclagem, de saneamento, de petróleo, dentre outros. É como qualquer empreendimento, no qual eu tenho que fazer um investimento inicial considerável para estruturar aquela planta industrial, contratar mão de obra, organizar o funcionamento da empresa, treinar os profissionais, pagar os impostos, fazer a divulgação, obter fornecedores, ter clientes, para a partir daí começar a gerar faturamento e ele, paulatinamente, ter que crescer no nível que me compense, num determinado ponto de equilíbrio, o tanto que eu já investi naquele determinado empreendimento. Isso vale para qualquer negócio. Investimento estruturado é isso, conceitualmente falando. Então, eu só vou ter expectativa de retorno, se tudo correr bem, em 10, em 15, em 20 anos. Eu prescindo da rentabilidade inicialmente, que eu teria que obter à luz da meta atuarial, que eu falei é 5,5, 5,6 ao ano mais inflação, com a promessa de rentabilidade alta que todo projeto de investimento estruturado oferece, que é um rendimento real de 15%, de 20%, 25% ao ano, fora a inflação,
mas depois de passado esse primeiro momento de estruturação do negócio, do empreendimento. Então, ele também é um investimento de baixíssima liquidez. Eu não disponho desse recurso ao meu bel prazer. É quando houver condições de mercado que me permitam atrair um potencial sócio e eu vender minha parcela desse investimento para esse potencial investidor interessado, esse potencial sócio. E sair desse investimento, se tudo correr bem, realizando a rentabilidade prometida. Mas, como é de longo prazo, ele é sujeito a todas as variações da economia, aquelas previstas e aquelas não previstas. Eu posso medir lá que a inflação vai, no meu plano de negócios, vai crescer uma determinada taxa, que a economia vai crescer determinada taxa, que o dólar vai se comportar de determinada forma, que o juro no Brasil vai ser assim assado, e isso está coerente, próximo do que eu previ ou totalmente distante. Isso vai ter repercussão direta na rentabilidade do investimento, na sua liquidez, na sua atratividade para potenciais interessados na compra e na minha saída desse investimento. Que assim como a FUNCEF, todos os demais fundos de pensão que fazem investimento nesse segmento, só tem um propósito, é rentabilizar e sair desse investimento. A FUNCEF não entrou na Sete Brasil para explorar petróleo. Ela está ali para rentabilizar o quanto foi investido nisso e, com isso, beneficiar ou trazer maior volume patrimonial para fazer frente às suas obrigações. Assim como esse, todos os demais investimentos nesse segmento obedecem essa mesma lógica. Só que a coisa não aconteceu conforme previsto. Volta um pouquinho. Mais um. Volta mais um. Como eu disse, a FUNCEF fez um movimento intenso a partir de 2009 de aplicação. Esse segmento surgiu em 2004, basicamente, aqui no Brasil, e a partir de 2009 foi tendo incremento contínuo e crescente, basicamente, nos últimos anos, à exceção de 2014. A FUNCEF hoje tem mais de 50 fundos de investimento e participações. Então, aquela informação que o Dr. Caseta passou está parcialmente verdadeira, infelizmente, para baixo. E nós temos, na verdade, cerca de 200 empresas investidas nesse portfólio de 50 e poucos fundos de investimento. E aqui estão, desde investimentos que duvido que alguns saibam, por exemplo, no famosa Casa do Pão de Queijo, quanto também na Sete Brasil, tão conhecida e debatida nos últimos anos, nos últimos meses aí. Ela atua no setor de logística, atua no setor de TI, atua no setor de etanol, atua no setor de energia, atua no setor de saneamento. Então, há uma grande diversificação desse volume de investimentos, até considerando o tanto de recursos que foi alocado nisso. E, realmente, é um desafio acompanhar 200 empresas, aonde que eu vi. Se acompanhar 3, 4, 5 já é, no momento de turbulência econômica que o Brasil vive, já é um complicador, imagine 200 empresas. É bem complicado. E nós temos, desde a nossa chegada, atuado para modificar esse desenho estrutural da FUNCEF no que diz respeito ao volume de recursos disponíveis em cada um dos 5 segmentos que estão aí elencados na posição de maio do ano passado, que foi quando nós chegamos à FUNCEF em junho, na verdade, né? No mês seguinte. Então, como podem ver aí, já naquele momento, a FUNCEF já tinha um volume de renda fixa abaixo de 50%. Estruturado, já estava oscilando perto dos 10%. Em renda variável, aqui tem uma outra categoria de estruturado que não está nem computada naquela principal, que são as participações em empresas ligadas ao setor de infraestrutura, que é onde está a Norte Energia, que é onde está a Invepar, que é onde está a Desenvix,
e outras empresas do ramo de infraestrutura, e que sofrem do mesmo problema, embora estejam contabilmente registrados dentro da categoria. Nesse primeiro ano, nós, após intenso debate e conversações e convencimento, estamos conseguindo paulatinamente fazer esse movimento de maior exposição, especialmente do RegReplan, mas basicamente dos fundos, dos planos administrados pela FUNCEF, no segmento de renda fixa, aproveitando aí o crescimento da taxa de juros governamental e a segurança que o título público traz a nós participantes, e reduzindo, consequentemente, a exposição que a Fundação possui nos segmentos de maior risco. E só para complementar a informação, nós também temos uma matriz de risco dentro da FUNCEF que categoriza esses 5 segmentos em termos de maior rentabilidade e maior risco, né? E cada um deles tem seus desdobramentos internos, né? Por exemplo, renda fixa tem renda fixa pública, renda fixa privada e assim sucessivamente. E os investimentos estruturados são a categoria com maior risco, né? Ou seja, o risco de não só não rentabilizar conforme o previsto, mas também de perda integral do investimento. Pode passar. Mais à frente, vou falar dessa distribuição dos principais investimentos da FUNCEF, tendo em vista isso que eu acabei de dizer. E vocês vão ver que entre os maiores investimentos da Fundação, os 10 maiores que eu trouxe aqui, vários deles se integram nessa categoria. Mas, voltando nos resultados de 2014, que contribuíram para a situação deficitária que o RegReplan possui, nós temos esses 3 aspectos que foram os predominantes. Primeiro deles, o ajuste de precificação no investimento feito na Vale do Rio Doce. Já foi falado aqui na fala inaugural do Álvaro, que esse é um dos investimentos de maior relevância da FUNCEF, é o maior individualmente falando, e que sujeita-se às oscilações decorrentes daquilo que já foi dito, que é o chamado laudo de avaliação econômica. Apesar da nosso investimento ter sido feito lá em 97, junto com a Previ, com a Petros, com aquela FUNCESP que eu falei antes, e o Bradesco e outros investidores, BNDES Par, todos eles participaram do leilão da Vale e compraram a Vale, vamos dizer assim. E a partir de então estão participando da gestão da Vale, e é notório que a Vale, nos 10 primeiros anos, até 2007 mais ou menos, ela, como exportadora de minério de ferro, que é o seu principal produto, se valeu de forma magnífica do crescimento da China. Então, exportou minério de ferro para a China em baseada e auferiu os lucros e a rentabilidade decorrentes desse processo de consumo chinês. A partir de 2008 para cá, com o arrefecimento, o esfriamento da economia chinesa, a Vale tem sido das companhias que maior impacto tem sofrido decorrente disso. A FUNCEF demorou demais para fazer esse ajuste. Pelo contrário, em 2009, ela mudou sua forma de precificar esse ativo, que até então era basicamente a média do preço das ações da Vale na Bolsa de Valores, até 2008, né? E desde 2009 ela começou a adotar esse modelo previsto nas normas aí da Previc, a gente vai falar dela mais à frente, para contabilizar conforme um laudo, que nada mais é do que estimar o quanto que ela vai, em 10, 15 anos, faturar e trazer isso como se fosse a rentabilidade do exercício do qual o laudo é feito. É o fluxo de caixa descontado. Então, isso dá um efeito positivo imediato, mas que depende, fica lastreado na manutenção daqueles patamares de crescimento, de rentabilidade, de faturamento, que foram estimados nos anos subsequentes. Se eles não se cumprem, nos anos subsequentes tem que ser feito o ajuste no laudo, tem que jogar para baixo. É o que acontece agora com a Vale. Entre 2009, 10 e 11, a FUNCEF
apostou num crescimento continuado da Vale, por meio dessa interpretação de laudo econômico, que de 2011 para cá não vem correspondendo à realidade. E que mais acentuadamente foi feito por nossa intervenção no ano passado, onde resultou nessa redução em 2 bilhões de reais somente no ano de 2014. E que em 2015 será necessário fazer um ajuste quase que equivalente a esse aí. Porque hoje o preço da Vale em Bolsa de Valores está abaixo de R$20. E a FUNCEF ainda contabiliza essa ação a cerca de R$45. Descontando o fato de que a Bolsa de Valores deprecia algumas coisas ligadas à macroeconomia do Brasil, se você olhar somente o valor patrimonial da Vale, isso daria R$35, R$36 o valor da ação, que é basicamente o patamar que nós consideramos sendo o mais apropriado para a contabilização do preço desse investimento da Vale. Ou seja, não é boa notícia do mesmo jeito. O outro aspecto que impactou em 2014 foi o volume de recursos investidos em ações da Bolsa de Valores, que ano passado a Bolsa de Valores recuou em relação a 2013, e isso representou uma perda de R$1 bilhão. Esse ano, infelizmente, a notícia nesse primeiro semestre não foi boa, continua andando de lado, tendendo a piorar em relação a 2014. Então, na medida que surgirem oportunidades, a gente vai falar de uma delas mais à frente, a gente vai reduzindo a nossa exposição em Bolsa de Valores para transferi-las para renda fixa ou outros investimentos que tenham maior expectativa de retorno. O terceiro aspecto que impactou significativamente em 2014 foi o incremento de ações judiciais contra a Fundação e que representou também um incremento de provisões judiciais para fazer frente a essas ações, que somente em 2014 foi da ordem de R$330 milhões. Como eu disse lá no começo, a ação judicial, a provisão para uma ação judicial é uma contingência que eu tenho que deduzir do valor que eu tenho para fins de apuração de superávit ou déficit. É uma obrigação que eu tenho. Percorrendo os 10 maiores investimentos da Fundação em 2014, esses três aí, Vale, Invepar e Sete Brasil, todos eles possuem o mesmo tratamento de laudo de avaliação, como eu falei anteriormente, ou seja, são sujeitos a essas oscilações decorrentes da expectativa que a economia e o setor no qual elas atuam têm para seu crescimento ou decrescimento de faturamento, rentabilidade, enfim. A Invepar é uma sociedade com a OAS envolvendo a Previ e a Petros, e como sabem, a OAS está em recuperação judicial, ela está negociando a saída dessa empresa para um terceiro interessado, no caso a Brookfield, que é uma empresa de infraestrutura canadense. E nesse momento em que houver de fato essa tomada de decisão, ela será feita à luz do real valor que esse investimento possui. Mas de fato, lá na sua origem, houve influência de laudos de avaliação feitos tanto pela OAS quanto pelos fundos de pensão, que resultaram num tratamento que a gente acredita que não seja o mais conservador em relação ao valor que esse ativo possui na sua carteira. A Sete Brasil, que foi objeto aí colateral da Lava Jato, teve 2 executivos, o presidente e o diretor de operações, que fizeram delação premiada, estão confessando recebimento de propina por contratos de construção de navios. E só recapitulando um pouco, a Sete Brasil é uma SPE criada pela Petrobras para construir 29 navios sonda para explorar a camada de pré-sal no litoral brasileiro. E ela constituiu uma sociedade envolvendo FUNCEF, Petros, Previ, Santander, Bradesco, BTG Pactual e outros parceiros para fazer frente a essa oportunidade. Em 2011,
quando essa empresa foi criada, o horizonte era de construção de 7 navios, envolvendo aí alguns estaleiros nacionais por conta da reserva de conteúdo nacional que o governo estabeleceu. Em 2012, esse volume de encomendas foi multiplicado por 4, ou seja, de 7 virou 29. E nisso foi feita uma chamada de capital para os sócios de então. Vocês teriam interesse em ampliar a sua participação, mantendo a mesma proporção que cada um ingressou. A FUNCEF ingressou com 350 milhões de reais em 2011, junto com a Petros, o que valeria 19%, mais ou menos, da Sete Brasil. A Previ, só por comparação, ingressou com 180 milhões de reais, que valeria a 10% naquela ocasião. Em 2012, quando houve esse incremento aí de encomendas, passou a opção para cada sócio definir se queria ou não acompanhar, para os diretores irem atrás de eventuais novos sócios. Foi quando, inclusive, entrou o FI-FGTS nas sondas, na Sete Brasil. A Previ recusou essa oportunidade. Não, vou manter os meus 180 milhões que eu investi inicialmente. A FUNCEF dobrou a aposta, incrementou mais 1 bilhão na aplicação nessa empresa. Manteve 19%, mas ao preço de pôr mais 1 bilhão de reais nesse investimento aí. Nesse ano de 2015, já fruto dessa questão da Lava Jato e da virtual paralisação das atividades da Sete Brasil, enquanto ela está sendo redesenhada para uma quantidade menor de navios, um alongamento dos prazos de entrega desses navios para a própria Petrobras, enfim, ela já teve a necessidade de reduzir em 29% o valor desse investimento no seu fundo, que é o FIP Sondas, e com repercussão em todos os acionistas, que é o caso da FUNCEF. Então, isso ainda vai repercutir no balanço de 2015, nessa magnitude aí, aproximadamente. Aqui são mais 3 investimentos que a FUNCEF possui, dentre os 10 maiores, 4º, 5º e o 6º. A JBS é um ponto fora da curva, no sentido positivo da questão, porque a FUNCEF entrou nessa empresa lá no seu início, comprando uma participação acionária, e só nesse começo de ano, ela já valorizou quase 50% em relação a esse montante que está aí indicado. Então, ela já foi transferida, inclusive, lá da categoria de estruturados para a categoria variável, para que possamos alienar essas ações e, com isso, continuar o processo de transferência de posicionamento dos investimentos da renda variável para a renda fixa e, com isso, ampliar a nossa segurança futura em relação aos investimentos dos planos administrados. O Fundo Torre Norte, ele contempla um empreendimento empresarial em São Paulo, que tem uma boa taxa de locação, ocupação e contratos de longo prazo. Teve uma valorização boa em 2014, mas, como todos os demais investimentos imobiliários, deve sofrer com a situação do mercado imobiliário no Brasil a partir desse ano. Ou seja, a tendência é que comece a haver um emagrecimento dessas rentabilidades aí. A Norte Energia, que é um consórcio constituído pelas empresas de energia estatais, Eletrobras, Chesf, CEMIG, Eletronorte, para a construção da usina de Belo Monte, lá em Altamira, no Pará. Vem fazendo cumprir o seu cronograma de construção da obra civil. Hoje, em julho, já tem mais de 80% de obra civil concluída, em processo também para e passo do cronograma de montagem das turbinas que vão gerar eletricidade, e a previsão de início de geração prevista para novembro desse ano,
e, a partir de março do ano que vem, da sua casa de força principal, cumprindo aí o cronograma repactuado e apresentado à ANEEL, mas que está em discussão na Justiça. Então, ela começará a rentabilizar de fato a partir do ano que vem, de março do ano que vem, mas sofrendo todas as situações de impacto que trouxeram para a FUNCEF, desde o ingresso desse investimento que foi em 2010, praticamente 5 anos só colocando recursos sem ter a rentabilidade correspondentes a 550 milhões em 2014. Aí nós temos os 4 últimos daquele rol de 10 maiores investimentos, 2 deles na área imobiliária, que é o Hotel Renascense, também, os 2 situados em São Paulo, né? O Renascense ali perto da Avenida Paulista, é um egresso ainda da antiga Encol, na parceria dos anos 90 com a Encol, que a muito custo foi concluído, né? Mas que hoje tem considerado aí uns hotéis de maior qualidade e reputação em São Paulo, tem tido uma boa performance. O Headquarters, ele tem 2 torres locadas ao Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, que dão também uma certa de segurança quanto à sua rentabilidade. Embora já estão sofrendo aí a situação de mercado imobiliário que eu já adiantei anteriormente. Eldorado Celulose e Odebrecht são, a primeira, uma derivação do grupo JBS na área de celulose. Essa aqui, ela possui, ao contrário da Vale do Rio Doce, um benefício da situação do mercado de celulose no mundo, tem recebido reajustes positivos de preço desse insumo no exterior, e o crescimento do dólar incrementa suas receitas, então tem tido essa performance mais positiva, mas também ponderada sobre essa visão do laudo de avaliação que também esse investimento é objeto. E a Odebrecht Utilities, ela está até citada na revista Exame dessa semana, como uma das situações do grupo Odebrecht que não traz preocupações para o grupo, pelo volume de contratos, que aí são águas de reuso para fins siderúrgicos, industriais e de saneamento, feitos com diversas empresas e prefeituras e alguns governos de Estado. Isso tem uma rentabilidade aí, o contrato de segurança de 20, 30 anos, que apresenta uma certa segurança em termos de fluxo de caixa. Esses 10 investimentos concentram aí 13 bilhões e meio, equivalem a 24% do ativo total da fundação, que em 2014 era dessa magnitude, aí, 56,6 bilhões de reais. Isso dá uma dimensão da diversidade de exposição que a FUNCEF tem nesse segmento. Aí eu falei imobiliário, falei energia, falei celulose, falei pecuária, como o caso da JBS, falei do saneamento da Odebrecht. Então, tem uma boa diversidade, uma considerável diversidade de setores de investimento, e justamente por essa magnitude de exposição, a FUNCEF tem essas oscilações de precificação, de impacto no seu patrimônio. Complementarmente ao que eu falei inicialmente, ao passo que a nossa distribuição de investimentos deveria observar o comportamento das provisões matemáticas, que são aquelas obrigações que eu falei lá no começo, que estão crescendo nessa ordem aí de 59% nos últimos 6 anos, o nosso ativo, por força dessas escolhas feitas, né, tem tido uma rentabilidade menor. E considerando ainda que, como a parte desses ativos tem preço estipulado por laudo, por variações de projeções econômicas, eles podem, ora crescer, ora reduzir. Ou seja, tem uma instabilidade inerente aí ao processo. Então, nada mais natural que a maior exposição a risco que a FUNCEF buscou nesses últimos anos trouxe como resultado consequente
um maior volume de desequilíbrio atuarial. Isso é uma conclusão praticamente que óbvia em relação a essa política de investimento feita. Falando agora mais especificamente das ações judiciais, elas têm duas categorias nos fundos de pensão. Uma delas envolve aquelas teses que são as consideradas prováveis, cuja percentual de perda é superior a 50%. Essas exigem o provisionamento por parte da FUNCEF, como uma daquelas obrigações que eu falei no começo. E no final de 2014 elas tinham essa magnitude, quase 1.450 bilhões de reais, com essa taxa de crescimento. Mas existe uma outra categoria, que é praticamente um esqueleto que está dentro do armário, que envolve basicamente as ações envolvendo CTVA, 7ª e 8ª horas, incorporação de função de confiança, que há muitos pedidos envolvendo a FUNCEF, pleiteando o reconhecimento de impacto previdenciário nessas verbas. Esse montante aí, ele não exige a sua constituição enquanto provisão, porque são temas que ainda estão em debate no judiciário, não tem um entendimento convergente para um lado ou para o outro, estão ainda em discussão. Então, entende-se que eles têm perda possível, eu tenho que informar, mas não preciso contabilizar. Mas é um risco potencial ao equilíbrio atuarial da FUNCEF nos próximos anos, caso o judiciário entenda como devido. E demonstra aí a evolução do crescimento nos últimos anos, né? Praticamente 7 vezes superior ao do passivo provável. E assim, cabe uma outra reflexão. Todas essas questões que envolvem provisão judicial, elas envolvem, na maior parte dos casos, aspectos ligados a relações de trabalho entre o empregado e a Caixa. É mudança de plano de cargos, mudança de plano de função, questões ligadas à jornada de trabalho, abono, ticket, tem uma série de temas aí. Todos, basicamente, envolvendo relações de trabalho, né? Patrocinador e empregado. Era de se esperar, né, que a patrocinadora constituísse suas reservas para fazer frente aos impactos decorrentes dessa situação no fundo de pensão que ela patrocina. Mas não é essa a realidade que nós temos. Por muito custo, em 2013, a partir de 2013, a Caixa aceitou, mediante acordo administrativo, restituir à FUNCEF as ações que ela fosse condenada a pagar, ou rever o benefício, ou incrementar a reserva matemática, em 4 temas que já têm um entendimento mais consolidado judiciário, que são cesta alimentação, ticket, abono salarial e o antigo sal de caixa, o PANS. Esses 4 temas, à medida em que a FUNCEF vem sofrendo derrotas e tem que ter algum tipo de revisão de benefício, constituição de reserva, a Caixa tem aceitado fazer, mediante a cobrança da FUNCEF administrativa, ela faz o aporte à FUNCEF. De 2013 para trás, ela ainda não o fez e ainda não reconhece essa obrigação. E eu lendo hoje aí a pauta da reunião de amanhã, só esse montante aí, desses 4 temas anterior a 2003, é da ordem de 31 milhões de reais. E nós estamos falando aqui de CTVA, nós estamos falando aqui de 7ª e 8ª, nós estamos falando aqui de função de confiança, que são os temas que representam basicamente essa magnitude de valores envolvidos aí nessa demonstração. Então, ainda tem um longo espaço de conversa, discussão, debate, tentativa de convencimento e, por último, o ajuizamento de ação contra a patrocinadora no pedido, em caso de derrota, a restituição à FUNCEF desse recurso. Porque a FUNCEF não tem recursos próprios, ela apenas administra os recursos dos participantes, dos quais nós e a Caixa contribuem para formar o benefício futuro, a aposentadoria complementar.
Então, qualquer prejuízo decorrente dessa questão, ele é socializado a todos os participantes. E se quem deu causa a prejuízo foi as mudanças constantes na política de recursos humanos, é natural que a Caixa, pelo menos em parte, colabore com esse reequilíbrio ao fundo de pensão. Falando especificamente do equacionamento. Por força de uma decisão da Previc no final do ano passado, o montante a ser equacionado é cerca de R$1 bilhão a menor do que o que foi constituído em 2014. A Previc está incentivando os fundos de pensão a aplicarem em renda fixa, em títulos públicos, que tenham um prazo de duração mais longo, próximo ao tempo médio de pagamento dos benefícios, que hoje na FUNCEF é em torno de 15 anos. Então, se eu compro hoje um título de 15 anos de duração, com vencimento até 2030, para frente, eu tenho o benefício de deduzir da minha base de déficit o montante de juros que eu vou receber daquele título. Então, esse é um incentivo que a Previc deu no final do ano passado, que no caso da FUNCEF resultou numa redução do valor a ser equacionado da ordem de R$1 bilhão. Estamos, nesse momento, em conversações com a Previc, buscando esclarecimento se esse benefício também é aplicável nos casos dos planos de contribuição variável, que o REB e o novo plano são a modalidade que nós temos aqui na FUNCEF. O novo plano, em especial, ele já tem 2 exercícios consecutivos de déficit, embora de valor muito abaixo desse mesmo do não saldado, mas ele tem a perspectiva de, em 2015, complementar esse terceiro ano consecutivo de déficit e eventual equacionamento, que no caso do novo plano e do REB só é aplicável aos aposentados, não aos colegas da ativa. Mas estamos tentando, com a Previc, um alinhamento de interpretação dessa norma, de trazer esse benefício contábil também para o plano de contribuição variável. Bom, forma de cobrança. No caso do REG-REPLAN saldado, nós temos um prazo de até 144 meses. E o que é isso aí? Isso aí são 12 anos. E por que 12 anos? Porque é o prazo máximo que essa mesma instrução da Previc instituiu como prazo de cobrança, que é o prazo médio de duração do pagamento de benefícios dos planos. No caso do não saldado, esse prazo é maior um pouco, é de 13 anos. Então, dá 156 parcelas. Elas devem ser cobradas a partir de abril do ano que vem. Serão feitos mediante desconto em folha, da mesma forma como contribuição normal, ordinária. No caso do colega da ativa, tem lá a rubrica FUNCEF, vai ter uma outra rubrica, contribuição extraordinária, condicionamento, algo assim. No caso do aposentado, da mesma forma. Havendo, como o processo de equacionamento, ele implica numa liquidação do débito, porque é constituído um crédito a receber, tanto da Caixa quanto do participante, a partir daquele exercício, o déficit é contabilmente zerado, e a partir daí, havendo superávites subsequentes, eles serão apropriados como um abatimento do saldo devedor dos planos que ainda possuem déficit a equacionar. Então, por isso que a gente fala em parcelo máximo, podendo ser menor na eventualidade de haver novos superávites futuros nos planos administrados. A base de cálculo, no caso do REG-REPLAN saldado, é o benefício saldado, não é o salário de contribuição, isso é muito importante enfatizar, que é bem diferente. O benefício saldado tende a ser menor do que o salário de contribuição. E no caso do REG-REPLAN não saldado, vai vigorar a mesma lógica que existe para o colega da ativa ou aposentado. Ele vai contribuir conforme a faixa que ele se enquadra. Até meio piso, até um piso de acima de um piso de teto do benefício do INSS. Percentual de cobrança. Esse item é o último que está em definição por conta de esclarecimentos sobre
determinadas bases contributivas que estamos esclarecendo junto à Previc, e ele deve ser fechado ainda nesse mês de agosto para debate com as entidades. Inclusive falei com o Álvaro a respeito da ANEAC ser uma das entidades que irá conhecer o detalhe do processo de equacionamento, todas as suas etapas e aspectos operacionais envolvidos. Então, esse aspecto é o que está em discussão final. Adianto que, no caso da FUNCEF, os percentuais de cobrança serão bem inferiores àqueles que o Postales fez com o anúncio, inclusive equivocado, né, feito pela administração deles, quanto ao processo de equacionamento que está em curso lá, né, que foi, como alguns sabem, né, foi da ordem de 26%, tanto para aposentados quanto o pessoal também saudado lá no caso do Postales, que gerou toda essa polêmica que continua até hoje em relação à administração do fundo de pensão. Então, algumas questões finais aqui, para a gente poder abrir, caso os colegas queiram esclarecer algum ponto específico, são: o primeiro, diante desse cenário, toda a impressão que fica para todos nós é que a FUNCEF está quebrada. Ela não está quebrada, não. Isso eu posso afirmar. Mas ela está num processo de crítica necessidade de revisão de sua distribuição de política de investimento. Ela fez investimento em exposição de risco considerável, ela precisa rapidamente rever esse processo, passo que nós já demonstramos aqui que está em momento inicial e que precisa ser acelerado, mas esse déficit é um déficit de obrigações até o final. Ou seja, hoje faltam 6 bilhões e meio para a FUNCEF honrar todos os seus compromissos até o último participante. Então, hoje, não existe problema de pagamento de benefícios, de constituição de reservas, mas existe, sim, uma rentabilidade insuficiente dos investimentos por conta das decisões e das escolhas feitas na política de investimentos que vigorou até o ano passado. E é nesse trabalho que nós temos intensamente atuado desde que chegamos à fundação. E contamos aí com o apoio dos participantes para nos ajudar, e aí é o aspecto que vocês podem mais nos ajudar, de cobrar resultados do fundo de pensão, cobrar transparência, prestação de contas. Vocês estão acompanhando que o Congresso descobriu o tema fundo de pensão recentemente, provocado especialmente pelos colegas do Postales. Foram instaladas 2 CPIs, uma no Senado, outra na Câmara. A mesa diretora da Câmara criou uma comissão especial para discutir medidas de fiscalização junto aos fundos de pensão. Então, está um momento, embora tenso, também rico de oportunidades para se qualificar o processo legal e normativo que estabelece hoje no país. A situação que os fundos de pensão passam é sintoma também da leniência, da falta de atuação do órgão fiscalizador responsável legalmente, que é a Previc. Então, ela, como já foi dito aqui antes, quando chegava com atraso, né, nos fundos de pensão que cometeram uma série de investimentos temerários ou sem o lastro de análise e suficiência necessários à exposição que eles se colocaram. Então, essa ajuda que vocês podem nos dar é a de acompanhar o seu plano. De todo mês, entrar lá no seu extrato do novo plano, consultar a sua reserva matemática, ter o hábito de olhar o balancete mensal que a FUNCEF disponibiliza na área restrita, questionar os investimentos que a FUNCEF, que aqui elenquei os 10 principais, mas no relatório anual vocês têm a visão pormenorizada de todos eles, seja em que setor for, imobiliário, estruturado, renda variável, renda fixa, vocês têm a condição de acompanhar isso. Tem muitos instrumentos disponíveis na internet, a começar da Comissão de Valores Imobiliários, que traz semestralmente, pelo menos, a posição de cada fundo de investimento, que é a forma pela qual a FUNCEF aplica a maior parte dos seus recursos. Então,
Então, vocês têm condições de acompanhar também essa cultura do acompanhamento. Nós precisamos incentivar, disseminar e estimular para que ela cresça e se amadureça dentro dos colegas participantes. Eu vou deixar meus contatos aí de e-mail e a página de Facebook que nós criamos desde o ano passado, onde mensalmente nós damos prestação de conta das nossas atividades, das relações que nós temos constituído com outros colegas de fundos de pensão aqui citados, Previ, Petros, Postales, Real Grandeza e outros. Os debates que nós temos tido no Congresso, com a própria Previc. Temos esse mês, agora de agosto, reuniões tanto na Previc quanto no Congresso para debater esses assuntos aqui que nós trouxemos. E vamos abrir agora para os colegas que quiserem trazer observações, comentários ou dúvidas. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade aí, né? Acho que o mais importante foi o destaque final também da conscientização do problema, né? Não se quer fazer terrorismo, mas realmente o problema existe, não é pequeno, né? E acho que vocês são pessoas que formadores de opinião, né? Podem falar com os colegas no trabalho, né? Também sobre essa questão, porque a gente ainda nota um nível de conscientização muito baixo, né? As pessoas não percebem a magnitude do problema. E não só do pessoal REG Replan. O pessoal do REB, do novo plano, também está sendo impactado mês a mês com esse déficit, né? Nós somos de um plano sem benefício definido, ou seja, não vai haver equacionamento, porque o equacionamento ele já ocorre mês a mês no valor da cota. Então, ao longo dos anos, está certo que a patrocinadora coloca o mesmo valor que é descontado do seu salário todo mês, mas se ao longo dos anos esse investimento não tiver um bom rendimento, o valor do benefício do REB, do novo plano, vai ser baixo. Então, esse problema afeta a todos. A questão mais tormentosa agora é do equacionamento do pessoal do REG Replan, saudado, não saudado, mas eu gosto de salientar que esse é um problema também do pessoal do REB, do pessoal do novo plano que está na ativa. Esse pessoal vai ter um benefício diminuído lá na frente em razão do déficit atual. Então, fiquem à vontade se quiser fazer alguma observação, uma pergunta com relação a... Uma questão só que eu até vou aproveitar aqui, partindo para o Augusto, ele falou de provisionamento de ações judiciais. A Caixa provisiona as ações de perda possível com 50%, né? A FUNCEF não provisiona nada. Então, nós temos um esqueleto, digamos assim, maior na FUNCEF do que aparentemente se percebe no balanço. Por favor, pode... Boa noite, Antônio Augusto. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, a Vale, em 2001, logo que a Caixa comprou uma participação, eu acredito que tenha sido em 1997, né? Sim. Porque ela só poderá sair em 2017. Né? Então, em 2001, ela valia 20 bilhões de reais no seu preço de mercado, certo? Em 2011, ela valia 270 bilhões de reais. Em torno de abril, eu peguei aqui no celular, né? Então, ela teve uma valorização de mais de 800%. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, ela subiu demais, a FUNCEF ganhou muito dinheiro com a Vale, né? Então, assim, a gente agora está apropriando um prejuízo porque ela foi, por exemplo, de 20 a 270 e baixou 70. E a gente não fez o laudo de avaliação incorporando essa diminuição de lucro. Na verdade, no meu entendimento, não foi um prejuízo, o investimento de forma total. Foi uma diminuição do lucro. Então, eu estou entendendo que, se a FUNCEF tivesse feito esse laudo de avaliação tempestivamente, anualmente, ela teria diluído esse impacto da diminuição do valor de mercado dela. E nós agora estamos pagando por uma questão que eu entendo que seja assim, contábil ou administrativa, porque se ela tivesse feito, o fundo não teria tido esse impacto tão grande. Essa é uma pergunta. E a outra é o seguinte,
A FUNCEF planeja vender as ações no mercado de ações, é isso? Ela teve um lucro e agora vai vender as ações na baixa? A segunda pergunta seria essa. Porque a gente vai simplesmente transferir renda para outros fundos mais fortes, entendeu? Que podem suportar o impacto da crise. Eu já vou respondendo para não perder o fio da meada. A FUNCEF entrou na Vale, se eu não me engano, com um investimento da ordem de 350 milhões de reais lá em 97. Hoje, a contabilidade de 2014, que é a última disponível, está dando 5 bilhões e 600 milhões de reais. É óbvio que, se olhar de uma ponta a outra, o investimento foi muito bem sucedido. Acontece que existe um princípio contábil que deve nortear a contabilização, enfim, de valores, enfim, a posição em ativos, que é um princípio da conservadorismo. Então, o fundo de pensão, para saber exatamente o quanto ele dispõe para fazer frente às suas obrigações, ele tem que estar atento a esse princípio. E não adianta ele se iludir, baseado num laudo econômico com projeções mais otimistas, de que a Vale vai continuar num crescimento contínuo, porque vai identificar outras oportunidades de mercado, que não a China, que vão complementar essa sua faturamento e rentabilidade, quando isso não tem lastro no senso comum, na realidade dos analistas do setor e tudo mais. Já em 2012, os diretores da época, eleitos pelos participantes, se posicionaram contra a forma como a FUNCEF determinou o preço daquele investimento lá em 2012. Eles fizeram um voto separado, foram derrotados por voto de Minerva. Em 2013 aconteceu a mesma história. Eles apresentaram um voto separado, prevaleceu a tese da redução devagar, lenta, gradual, né? Ou seja, esse impacto que aconteceu em 2014, ele já poderia ter sido diluído em pelo menos 2 exercícios anteriores. Porque a tendência da Vale não é de agora, não é do ano passado, não é do ano passado, já vem de 3, 4 ou 5 anos. Então, houve como é que eu posso dizer? Uma resistência a fazer essa correção do preço da Vale do Rio Doce, e que você mesmo pode entrar na nossa página lá. A gente fez o histórico do preço da ação da Vale na Bolsa de Valores e qual era o preço que a FUNCEF arbitrava a partir da fundamentação do laudo econômico. É bem discrepante. E a partir do ano passado que ele se aproximou mais por conta da nossa intervenção maior. Então, sim, há esse efeito danoso por conta de uma resistência em fazer a precificação mais apropriada. E no outro aspecto da venda, nesse momento a gente não discutiu ainda a questão de vender Vale. Lá em 2007 a gente vai tomar essa decisão se vai vender, se não vai. A rigor, não vejo necessidade de vender. Ela é uma empresa que tem fundamentos bons, sólidos e tal, não vejo necessidade. O que eu falei é da outra parcela de ações que estão circulando em bolsa, que não tem nenhum compromisso de societário envolvido, como é o caso da JBS. A JBS, a FUNCEF colocou um valor bem menor do que está contabilizado em 2014, que fechou o ano com 700 milhões, esse ano já vale em torno de 900, ela só não está mais valendo mais porque a Bolsa se depreciou de uns meses para cá, mas ela chegou perto a R$ 1 bilhão de valor de mercado mesmo, valor de Bolsa de Valores. Então, seletivamente, algumas ações de empresas têm tido um bom desempenho, apesar da situação geral, global, ruim do mercado brasileiro e da Bolsa de Valores em especial. E aquelas que a gente enxergar a oportunidade de vender para apropriar o ganho e, com isso, ampliar a segurança e a liquidez do investimento, a gente vai insistir e debater para que ela seja efetivada. Boa noite, meu nome é Justiniano, sou advogado aqui da Caixa em Pernambuco. Eu tinha 4 questões para fazer. Uma é em relação, porque
o déficit em relação à patrocinadora, eu acho que ela não pode dividir, né? Isso, ela vai ter que pagar de uma vez só. Não, ela paga também parceladamente. 12 anos também. Tá, eu tinha essa dúvida se ela podia dividir também, então ela pode dividir. Porque eu estava preocupado já com o impacto disso na participação dos lucros, né? Porque até o empregado que não faz parte da FUNCEF vai ter, mas numa proporção bem menor, né? Sim. Porque senão ela teria que aportar já 2,5 bilhões. Ela tem um tratamento de diferimento aí que vai minimizar o impacto, mas ela vai ter que fazer a provisão. Tá. Vai ser diferido, mas vai ter impacto PLR com certeza. Tá. Isso aí era um questionamento. O outro é, em relação aos investimentos estruturados, a FUNCEF pode simplesmente não investir nesse tipo de segmento ou ela é obrigada por lei a investir em tudo? Não é obrigada. Não é obrigada, ela pode não investir. A terceira pergunta era em relação àquele levantamento que tu fez da Previ, que os empregados ficaram um bom tempo sem patrocinar, o banco também, com certeza foi bom para o banco, ele também não gastou, né? Mas em relação à lucratividade que teve naquela época da FUNCEF, eu acho que em relação à FUNCEF, e aquilo foi incorporado, né? Ao patrimônio, eu acho, porque embora as pessoas não deixassem de pagar, elas também não perdem mais e me parece é alguma coisa que eu escutei assim. Do ponto de vista a longo prazo foi melhor, teria sido melhor porque aquilo incorporou ao patrimônio, né, dos participantes. Hoje, por exemplo, quer queira ou quer não, o pessoal vai, além de ter que participar na Previ, vai ter que voltar a contribuir, teve uma desvantagem, né, que aí está deixando de receber bem mais. Né, é um grande prejuízo. Quando você passa 5 anos recebendo uma verba e, de repente, essa verba cai, isso a tendência das pessoas é gastar tudo que ganha, né? Pelo menos assim, de contar com isso. Aí eu queria só saber se foi isso mesmo, foi melhor, não foi melhor, a tua opinião em relação a essa questão. Você tem uma quarta pergunta. E a quarta pergunta é que eu acho que tu não respondeu a tua própria pergunta ali do meio, como resolver o problema do equilíbrio. Eu fiquei assim, bem curioso para... Basicamente, então vou pela última aí. Basicamente é o redirecionamento dos investimentos, a distribuição deles entre aquelas categorias, né? A gente tem que buscar rentabilidade associada à segurança e liquidez. Hoje, a FUNCEF tem um volume de exposição em renda variável, estruturados, que é alto, penalizou ela no aspecto de rentabilidade, trouxe insegurança e não tem liquidez. Então, nós temos essa contraposição que temos que resolver. A gente já começou fazendo um movimento ainda pequeno, né, de 5% do patrimônio total, mas já é uma tendência que a gente quer acentuar e acelerar ao longo desse ano e dos próximos, né? Voltando à questão das diferenças Previ e FUNCEF, basicamente, são escolhas que se fazem. No caso da Caixa, teve um fator determinante, que foi a imposição da patrocinadora de fazer o saldamento. Não sei se todos se recordam, a Caixa era a devedora da FUNCEF de um processo judicial que envolvia recursos, acho que da antiga Prevab, quando esses participantes foram migrados para a FUNCEF, né? Esse valor, ele girava em torno de 4 bilhões de reais, valores na época, lá 2003, quando foi feito o acordo. O acordo judicial deu um desconto nesse valor, caindo para 2.700, mais ou menos. Só que a Caixa impôs que fosse feito o saldamento do RegReplan, porque com isso ela se desobrigaria do benefício definido. Então, o participante passaria a ter a oscilação decorrente da variação para cima ou para baixo dos investimentos, sem proteção, né? Só no momento que ele usufrui do benefício, aí se congela e aí é a atualização monetária pela inflação e algum ganho decorrente de superávit. Ela obrigou que os exercícios de 2003, 2004, 2005, que foi quando a FUNCEF mais se beneficiou da Vale e de outros investimentos da época, ela destinou esse superávit, ele não chegou sequer a ser constituído, a rentabilidade dos investimentos foi destinada a um fundo que, junto com os 2 bilhões e 700 que ela recebeu, de acordo com a Prevab, financiaram o processo de saldamento. Ou seja, o saldamento interessava a patrocinadora, predominantemente a ela, e o financiamento foi custeado com os recursos dos participantes.
Ou seja, deixou a FUNCEF sem reserva de contingência para fazer frente a essa situação. Em valores de época, esse montante de recursos destinados nesse conjunto de ações, que envolveu reajuste do reserva matemática em 11%, benefícios posteriores, redução de limite, retirada de limite de idade, correção de tábuas, enfim. Esse conjunto de ações implicou algo em torno de 7 bilhões de reais. Que, como era do interesse da patrocinadora, salvo aquelas medidas de prudência que são necessárias, é uma conta de 5, 6 bilhões, no mínimo, que a Caixa deveria ter colocado para fazer o processo e financiar o processo de saldamento, que era do seu principal interessado nisso. Então, a Previ fez lá não teve saldamento, teve fechamento do plano. Lá criou-se um plano novo, né? E os que ingressou no Banco do Brasil a partir daí, só tinha uma opção, a de contribuição variável. Exatamente. Não teve saldamento lá, não teve incentivo à migração. E, como a Previ tem 70% da Vale, nos anos 97 a 2007, ela teve resultados estrondosos. Ela tinha reserva de contingência de 30 bilhões de reais. Então, ela não só suspendeu a contribuição, distribuiu temporariamente ao aposentado esse benefício, ainda deu 6 bilhões de reais para o Banco do Brasil, num determinado exercício, a título de distribuição da reserva de contingência. E esse pagamento ao Banco do Brasil está sendo questionado na Justiça pelo Ministério Público Federal. Ou seja, eles têm a chance de pegar de volta esse dinheiro. Então, são escolhas que são feitas, né? Melhor ou pior é aquilo que foi falado no começo. Quando você cria uma obrigação de forma permanente, você tem que constituir reserva para fazer frente àquela obrigação. Eu posso dizer que a Previ foi prudente. Ela usou a reserva constituída por força dos seus investimentos bem ou mal, mas foram investimentos mais prudentes, que geraram rentabilidade, enfim. Constituiu reserva de contingência a nível de poder distribuir e mesmo tendo ano passado um déficit no ano de 12 bilhões de reais, 4 vezes o déficit da FUNCEF do ano passado, ainda assim só queimou metade da reserva de contingência dela. Então, são escolhas, são decisões. As decisões implicam consequências. E a gente está sofrendo as consequências das decisões tomadas no passado. Existe alguma ação para que a Caixa reembolse esse dinheiro? Não. E vocês tenham tomado conhecimento? Não desconheço, até porque a gente tomou conhecimento dessa situação agora. Exatamente. Sim, eu acho que sim. Presidente, a palavra é sua. Nós temos discutido bastante esses assuntos, tá, em nível de associações. Nós pedimos uma audiência com a presidente da Caixa. Estou sabendo pelo nosso diretor jurídico que está em vias de ser concedida essa audiência. A gente quer colocar algumas questões para a patrocinadora também tem responsabilidade sobre essa situação, né, e vai arcar até com a metade desse déficit, né, e estamos também avaliando algumas medidas judiciais, aí, mas isso ainda é muito prematuro para a gente tratar agora, né. É interessante, deixa eu só dar um pitaco aqui, a questão da Previ, né. Acho que o nosso problema, como foi dito lá no início pelo ex-advogado da Caixa, é de governança. A governança da Previ é muito melhor do que a da FUNCEF. E isso se reflete nos números da Previ. O problema não é tão grave na Previ, no meu entendimento, porque a governança ela é melhor. A Previ ela tem muito mais ingerência do próprio quadro de empregados do Banco do Brasil do que a FUNCEF. Acho que nós temos que participar mais da FUNCEF. Uma das propostas que vai se fazer para a presidente Miriam é facilitar a cessão de empregados da Caixa para atuarem na FUNCEF. Por que não o nosso jurídico ceder pessoas para trabalhar dentro da FUNCEF, do jurídico da FUNCEF? Fechando parênteses, acho que o colega queria fazer pergunta também. Não, só uma pergunta, Augusto. Meu nome é Elmo, sou advogado aqui em Recife. E, assim, pela experiência de tratar com o processo judicial trabalhista, a gente tem visto, às vezes, que há um alinhamento na defesa, assim, em termos de teses jurídicas entre a Caixa e a FUNCEF,
mas chega num determinado momento que a postura que vem sendo adotada da FUNCEF, ela, é assim, pelo menos em alguns processos também da Caixa, não tem problema. Se a patrocinadora recolher, eu pago. E a gente tem visto assim que esse tipo de postura às vezes vem fomentando condenações, porque o juiz você dizer para o juiz, olha, doutor, existe esse direito, quem vai ter prejuízo é o empregado, às vezes não houve objeto de contratação aquele tipo de situação, e fica muito cômodo a defesa no sentido de dizer, não, se a Caixa aportar, não tem problema, a FUNCEF recolhe esse recurso. E a gente tem visto muito isso. Vocês têm está tendo uma proximidade, seja com a diretoria jurídica, seja com a própria presidência da Caixa, em relação a alinhar essa defesa, em relação a alinhar procedimentos, principalmente em execução? A gente tem visto problemas em execução desse processo de CTVA no saldamento, né? Que algumas condenações e os valores aportados são milionários. Aí há essa preocupação em relação a isso, porque a gente aqui, recentemente, em Recife, teve uma decisão muito boa para a FUNCEF e para a Caixa, que é a questão do aporte proporcional. E tem essa discussão. Eu queria saber se está evoluindo essa tratativa, se é possível, porque pode ser um caminho para minimizar, pelo menos, os riscos jurídicos, né, e reduzir essas condenações. A questão é importante e aí traz à tona mais um aspecto de governança que nós precisamos melhorar lá. O jurídico da FUNCEF ele é ligado à presidência, que, por sua vez, é indicado pela patrocinadora. Então, nós temos aí um potencial conflito, né, sobre a contundência, a independência de opinião sobre as causas que são debatidas no âmbito judiciário. No caso do CTVA e 7ª e 8ª hora, que são os principais temas hoje que têm reflexos na Fundação, ainda não houve essa convergência. Existem, sim, discussões, né, pontos de vista de lado a lado a respeito disso, mas ainda não se conseguiu construir um espaço de convergência que possibilitasse aí o firmamento de um acordo operacional nos termos que foi feito com aqueles outros temas que eu falei antes, né? Que nos desse maior tranquilidade quanto a esse reconhecimento de, pelo menos, parcial responsabilidade da patrocinadora nesses episódios de condenações ligadas a esses temas, né? Então, esse é um aspecto que nós precisamos, sim, avançar e contamos aí com o apoio da Advocef para a sensibilização da Caixa e do jurídico a esse respeito. Não há. Não, Ele está falando que não há convergência em um certo momento. Mas ele está dizendo que o jurídico da FUNCEF está ligado à presidência, e em tese haveria até uma convergência. Seria um interesse comum. Não, mas não é essa convergência, não. Não há essa convergência. Veja bem, a convergência que nós queremos construir é no sentido diferentemente do que acontece hoje, em que a FUNCEF figura como ré, tem a necessidade da provisão judicial decorrente desse aspecto, recebe a condenação, a execução da sentença, faz o pagamento, seja por meio da constituição de reserva matemática, ou revisão do benefício, os reflexos decorrentes disso, e depois tem que discutir com a Caixa os termos dessa... Deveriam ser mais do que são hoje. Deveriam ser mais do que... Não, sim, deveriam ser mais do que são hoje, mas o que deve haver é o entendimento de que ela, enquanto patrocinadora, tem responsabilidades financeiras também nesse aspecto. E pelo que foi já dito aqui antes, é público e notório que são ações tomadas no âmbito da relação de recursos humanos da patrocinadora que geram efeitos. Pois é, exatamente. Então, assim, é essa convergência de sensibilização que a gente precisava ter, não quanto à abordagem jurídica, que vai ser diferente, é lógico, né? Mas, a nosso ver, ela precisa ser avançada e azeitada, coisa que ainda não aconteceu ainda nessa relação. Lembrando que
que remonta dos anos 90, né? Onde a pretexto de se evitar futuros episódios similares, né, se impôs a necessidade de saldamento para se desvincular totalmente a política de recursos humanos da questão da situação atuarial dos fundos de pensão, da Caixa. Pessoal, se não, ninguém tem mais perguntas, então tem mais uma? Ah, tá bom. Tá bom. É só um esclarecimento para meu planejamento de aposentadoria. Nós vamos contribuir, uma pequena contribuição para cobrir eventual déficit atuarial com contribuições ou para o pessoal que ainda está na ativa, um pé na porta de saída, vai haver redução de benefício. Nós até chegamos a cogitar, porque a legislação prevê, como uma das hipóteses de equacionamento, a redução de benefício. Só que, juridicamente falando, ela não nos pareceu a mais segura pela sua situação de reversibilidade, pelo entendimento e interpretação que nos foi trazida. Então, ela seria um prejuízo definitivo ao colega que se sujeitasse ao prejuízo saudado. Exatamente. Da mesma forma como alguns colegas também questionaram, mas por que então não posso pagar à vista, né? É a mesma situação, como eu já falei, que há a hipótese de superávites supervenientes abaterem o saldo devedor. Qual é a razão dele antecipar esse pagamento, né? Não tem sentido para fazer isso, né? E aí, para complementar, diante desse cenário, pode ficar assim: eu vou correr para um VGBL, tirar o meu recurso que eu tiver da FUNCEF. Não façam isso. Você está perdendo a largada de quase 100% da patrocinadora, que você tem que descontar aí as 4,35 de taxa de contribuição, e mais o benefício fiscal que você tem, que não tem comparação no mercado. Então, esse somatório de vantagens tem que ser bem avaliado, porque somente em casos muito excepcionais valeria a pena você tirar o dinheiro que você tem acumulado no fundo de pensão. Ela vai perder um pedacinho também. Sim, porque ela deve ser autopatrocinada. Sim. Ela vai receber o boletim lá. Não vou dizer isso para ela, que o sofá é duro para danado. Então tá, pessoal, agradeço a presença de todos, né? Agradeço principalmente ao Augusto, até o adiantado da hora. Boa noite.